Saudações a todos. Eu sou a Carolina Fernandes Carvalho, tenho 27 anos e faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, também conhecida como Unesp, localizada na cidade de Marília, São Paulo, dentro do Brasil. No meu programa de mestrado, eu faço uma pesquisa que busca entender como a pornografia nasce como uma linha crítica, mas aos poucos torna-se comercial. Nesse caso, a pornografia como nós conhecemos hoje, comercial, ela tem uma data e um tempo histórico bem específico, Renascimento Europeu. Ela é feita como uma crítica, uma contestação ao clero e à monarquia da época, mas por ter um viés extremamente de lazer para a população pobre da época, que aos poucos começa a ser letrada, ela acaba virando comercial. Então, o viés ele perde força, então, o viés rebelde, e acontece que a pornografia tem uma dualidade. Ao mesmo tempo que ela é largamente consumida, ela também não é assumida. As pessoas não falam sobre ela, as pessoas veem como uma coisa amoral, imoral, suja, feia, e ao mesmo tempo ela foi feita para criticar. Nesta terceira jornada virtual internacional de pesquisa científica, eu tento fazer uma crítica, na verdade, uma discussão a respeito de um filme que é muito famoso e cult, A Terra é um filme, que em tradução brasileira se tornou Terror Sem Limite, sobre ele ter uma crítica à pornografia. Eu vou começar essa exposição explicando um pouco porque eu não escolhi os slides nem as imagens, justamente por ser um filme que é um pouco gráfico, então as cenas estão muito explícitas, e mesmo tendo efeitos visuais e artísticos, pode chocar, e também pela questão de direitos autorais e responsabilidade de proteção privada. Enfim, é o primeiro filme do diretor, chamado de Dirty Public, e ganhou alguns prêmios dos festivais ao redor do mundo, como Fantasia Carnaval do Canadá e Filme Mais Inotativo e Fantástico do Porto. Mesmo com essa coleção de prêmios, foi um filme que foi proibido, censurado em várias localidades internacionais do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil ficou por um ano censurado e teve alguns processos jurídicos e da população a respeito do filme. O roteiro parte de um princípio muito simples, que um antigo ator pornográfico já aposentado, que se chama Milos, ele vive com a sua família, mas passa por situação financeira não muito favorável. Ele precisa de empréstimo, vai atrás do banco e não consegue se resolver financeiramente. Dentro do filme, um diretor que tenta buscar a pornografia junto com a arte, explorar os limites disso, vai atrás do Milos e oferece um contrato excepcional, de valor altíssimo. O Milos aceita. E para nós, espectadores, a gente começa a perceber que existem algumas coisas que não estão sendo bem explicadas para o Milos. Isto é, parece que é um projeto agressivo, violento, mas nesse momento o Milos não percebe. A fotografia do filme, ela tem uma escala cinza e traz a sensação de tristeza, de uma latência de incapacidade e inutilidade. Então, é muito bem feita a fotografia. Nessa exposição e no meu artigo de trabalho completo, eu não vou fazer os questionamentos do eixo jurídico-moral, porque não é da minha alçada, com certeza, mas também porque eu acredito que, por ser socióloga, os meus interesses são outros, né? Mas isso é uma justificativa e um pretexto para observar como que é uma importância das ciências sociais como um todo, analisar e se debruçar diante de temas que são considerados pesados ou extremamente gráficos.
O objetivo geral, então, é fazer uma análise crítica da obra, utilizando especialmente o protagonista e entender um pouco a conversão entre o filme e a teoria tautológica. Como eu tinha dito, a tentação da fotografia é exatamente essa, de trazer esse sentimento de inutilidade e, junto com a sua qualidade de efeitos visuais, apesar de não ser de ponta, como a gente vê hoje em dia na indústria audiovisual, ela explora um nicho gore e também de found footage, que significa fazer de conta que é um documentário, como acontece em Bruxa de Blair. Sim. Eu vou tentar não dar spoilers, o que é bem difícil, que é um filme antigo também, mas vou passar por esses questionamentos agora. As primeiras cenas desbocam em uma no Milos, no filho do Milos, no caso, vendo um filme que o pai participa e acontece uma discussão familiar. E nessa discussão familiar, Milos confessa que ele se sente triste, incapacitado e usa o alcoolismo como cabresto para poder esquecer dos seus problemas passados. Aqui, então, a gente percebe que existe uma crítica, assim, à indústria pornográfica, existe uma crítica ao processo trabalhador e de emprego da indústria pornográfica, ainda é muito sutil. Enfim, o ator, ele é procurado pelo diretor, que oferece essa possibilidade desse projeto. Aqui é um ponto muito curioso, porque o espectador ele vai achar que o filme vai usar o sexo como uma isca, uma artimanha, mas na verdade é justamente ao contrário. Ele vai usar a sexualidade como um meio de atingir um fim. Então, esse meio de atingir um fim é muito pesado, né? É muito triste. Esse sentimento de inutilidade é justamente dessa coisa triste. E a gente pode lembrar, então, dos dispositivos de sexualidade do Foucault, que exatamente ele é um controle disciplinar, ele adquire os efeitos procriadores no processo biológico, e quando a gente quebra isso, traz esse sentimento de inutilidade. Essa sexualidade devassa que o Foucault vai falar também é um porquê que o diretor busca. Durante o filme, o diretor, que é o personagem, o diretor, ele vai falar o tempo todo que as pessoas procuram essa sexualidade devassa, essa sexualidade regular, não como uma forma de emancipação pessoal, subjetivação pessoal, mas sim como uma forma de quebrar limites, passar limites, ou até mesmo de controlar outras pessoas. O Milos, ele entende isso, e é por isso que ele também tem essa sensação de tristeza, de sentimento. Quando o projeto artístico do personagem diretor acontece, ele leva o Milos a uma série de locais, de localidades, que pode ser entendida também como locais de controle Foucaultiano, como prisão, orfanato, escolas, hospitais psiquiátricos. Durante, como eu tinha dito, não vou tentar não dar spoiler, durante esse processo acontece uma série de coisas que envolve parafilias e o Milos ele fica conturbado. No final, o Milos ele passa por uma condição de escravo, ele é obrigado a ter enlaçado ao diretor, então assim, ele fez um contrato com o diretor o trata como escravo, e a gente lembra do Mamambi, sobre a questão que a condição do escravo é uma perca do lar, mas três tipos de lar. É o direito sobre o seu corpo e status político e a perda do lar. Justamente isso é um entendimento de uma morte social, e é justamente isso que acontece com Milos. Ele é morto totalmente por ser um antigo ator pornográfico, e ele se mantém vivo nesse estado de injúria, como a Mamie vai falar. Então, no final, o Milos faz um sacrifício
E a gente pensando um pouco sobre o Molde, o Herbert, o Milos ele passa pelos sacrifícios para proteger justamente a sua família. É um processo de sacralização e do sangue também. Dito isso, eu gostaria de encaminhar para as considerações finais, e que é justamente tentar responder essa pergunta. É uma crítica ao filme pornográfico? Não sabemos. Não sabemos. Eu acredito que deveríamos fazer essa pergunta ao diretor do filme, mas talvez existe outras redes por trás desses questionamentos. E um desses questionamentos que eu faço é exatamente isso. O final, ele é muito particular, dá uma sensação de continuidade e dá a sensação também que o sangue, a morte, a dor do outro são sentimentos que, na verdade, foram comercializados e feitos para vender. Um exemplo disso, talvez, seja no noticiário, na notícia do jornal que nós vemos. Existem mortes, estupros, torturas, e a vida continua. Nós assumimos uma posição de blazer. Tudo bem, acontece. E talvez, depois de digerir esse filme, me trouxe a ideia de que talvez só os conhecedores da história do Sudeste Europeu vão ter esse questionamento aprofundado. Mas das guerras balcânicas, de onde a localidade geográfica é muito próxima ao filme, e essa guerra balcânica ela dizimou a população da Iugoslávia e dos sérvios, e houve uma frente nacional sérvia que colocou a população como superior. E também todas essas frentes históricas provocou um massacre sêrbrio, em que bósnios muçulmanos foram dizimados pelos sérvios, e talvez essa seja talvez é aí que o diretor desse filme quer chegar. Esses horrores da guerra, eles estão deslocados pelo passado, e ele coloca, então, no filme, que dentro de uma conjuntura que todo mundo assume de que é a pornografia, e será que é justamente isso? A população está acostumada com a morte, as torturas são presentes, então, onde a gente se assusta ao ver ela? Quem se assustaria ao ver ela? A gente assiste filmes de guerra por divertir, para lazer. Mas quantas mulheres e crianças foram utilizadas e usadas e massacradas diante desse fato histórico? O choque dentro do filme pornográfico parece que ele é menor ou ao menos mais fatídico. E eu acho que é justamente isso que o diretor, o filme quer fazer esse questionamento. Agradeço a participação, a presença de todos. Muito obrigada. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau.